No término desse requiem melancólico, estou aqui no canal do YouTube e eis que eu encontro com o meu amigo e irmão Márcio Saraiva, hoje indo para a rede da assessoria do vereador Jefferson Moura. Ele vai fazer uma análise junto comigo desses protestos de hoje. Qual foi o saldo desse processo, as lições que nós podemos pegar até aqui. Grande Saraiva, boa noite. Boa noite, pessoal. E aí, qual é a sua avaliação, irmão? É aquilo que a própria Marina Silva e a Rede de Sustentabilidade vem dizendo. Há uma crise de representação, isso é verdade. Os partidos políticos não têm ofertas políticas estudadas no mercado eleitoral, elas não são capazes de processar as demandas sociais. Chegamos no impasse, né, Saraiva? Sem dúvida, há um impasse, porque você tem, por um lado, um conjunto de demandas sociais reprimidas, represadas, e, por outro lado, um sistema político, eleitoral e partidário que não dá conta desse processamento. Esse adiamento das reformas políticas, como a gente está vendo nesse processo, né? A maioria da classe política tentou postergar a reforma política no sentido dos partidos terem maior representatividade, coerência, clareza ideológica, e a maioria da classe política postergou, e hoje temos esse cenário de descrédito amplo da população, né, Saraiva? A gente tem hoje 4 matizes, né? Teremos a população em geral, que é a política, e temos até o setor de direita que se aproveita do apoliticismo, né? Uma direita cristã muito forte, de massas, uma esquerda hoje que está no impasse, uma esquerda que está dentro do governo, e uma esquerda que está na oposição, que ao mesmo tempo ela é dogmática, sectária, e que não consegue trazer a linguagem para a população em geral. Faz sentido essa análise que eu estou colocando, ou você acresceria mais, ou daria uma retificação? Eu concordo contigo, acho que faz sentido. Acho que, na verdade, hoje, quem movimenta as massas não são mais os partidos de esquerda. Sim. Eu acho que a esquerda ela precisa ter humildade para rever conceitos, para rever paradigmas. Na medida em que hoje quem movimenta milhões nas ruas são as ações espontâneas do Facebook. Ações, inclusive, capitalizadas por setores conservadores, moralistas, sim, setores... Há um discurso moralista, né, na verdade, nesse... Sem dúvida, e esse discurso, hoje, ele tem uma capacidade de captura. E galvaniza até os... Galvaniza ambos setores. Com certeza, se o Silas Malafaia estivesse liderando essa passeata hoje, nós teríamos milhões. É verdade. E isso é algo, para mim, como democrata, como humanista, como cristão, sim, né? É algo, para mim, lamentável. Eu mantenho a minha bandeira socialista, sim, mas eu acredito que a esquerda ela precisa repensar as suas práticas e os modelos. Na verdade, né, Saraiva, né, determinados paralelos históricos. A gente tem também, a gente não vai agredir determinados momentos históricos sobre pena da gente entrar em um anacronismo. A gente tem, por exemplo, momentos que a gente tem uma discrepância da população tal qual a da Alemanha, do SPD, do KPD no final da Primeira Guerra, e que o nazismo teria uma certa ascensão, assim como depois do pós-revolução francesa. Você teria uma comparação paralela nesse sentido, ou outros exemplos históricos afins, ou estamos realmente passando um momento realmente peculiar, até a nível de história mundial? Eu acredito que é um momento histórico que é absolutamente peculiar, absolutamente novo. E exatamente pelo fato de ele ser um movimento novo na nossa história, as esquerdas elas ainda não conseguiram entender. E nem os movimentos peculiares da pós-modernidade, nem eles estão tendo voz, né? Nem eles estão tendo voz e nem estão conseguindo entender e processar corretamente. No meio desse vácuo, dessa lacuna, dessa falta de compreensão dos partidos de esquerda, o que prevalece... Mas a direita também não está aí, o apoliticismo, que nem os partidos de direita estão conseguindo capitalizar. Não, os partidos de direita, como o DEM, o PTS, o PSDB, eles também não estão conseguindo capturar, ninguém consegue levantar suas bandeiras. Na verdade... Tem uma crise generalizada que atinge até a rede. Atinge todos. Há uma crise generalizada do modelo político que temos.
do modelo de democracia representativa liberal que nós herdamos. Há uma crise desse modelo. Enquanto a gente não... E é uma crise da democracia burguesa, mas que não é vista para ir no sentido progressista, né? Como o marxismo normalmente sempre coloca, né? A gente está num vácuo que a gente não tem nem as opções políticas afins, né? A população mesmo, essa que vai de um aspecto espontaneísta, não tem nem uma agenda clara, uma agenda difusa, uma agenda vaga, né? Não, sem dúvida. Agora, as esquerdas, elas podem, na medida que elas repensam suas práticas, seus paradigmas, elas podem, num dado momento, conseguir abrir um canal de diálogo com a população. Agora, para isso, ela precisa fazer uma profunda revisão. Não adianta as esquerdas colocar carro de som, gente gritando, corinho... Exatamente. Até o Uni foi fraco em Brasília. O Uni foi fraco. Até o Daniel Eliesco, meu amigo, que foi inclusive presidente da Uni, ele inclusive era meu calouro na época de DCE da UFRJ, né? Ele um grande e bravo militante do PCdoB, ele hoje fez uma autocrítica, até mesmo vocês vão ver num dos vídeos anteriores, que é necessário que os movimentos sociais tenham a capacidade e a sensibilidade de ouvir a voz das ruas e aprender com elas, na verdade. E aí, a partir dessa análise do Daniel Eliesco, como o ex-presidente atual da UNE, o que a gente pode fazer? Seria uma autocrítica até mesmo dos quadros de entidade do movimento social? Sem dúvida, fazer uma autocrítica do papel, por exemplo, exercido pela UNE, PCdoB, UBS, que se transformaram em braços do governismo para impedir manifestações. E com as velhas, além de impedir, também das velhas práticas de tiragem de delegado que demonstram uma representatividade nula. Claro, e tudo isso está ficando. Agora, soma-se a isso também, é importante sinalizar, que os aparatos, os aparelhos ideológicos do Estado, eles também jogaram para a desmoralização da elite política e dos partidos políticos. Todos os dias manchetes, políticos são corruptos, partidos políticos não prestam, etc. Na verdade, não é nem uma visão husserliana, né? Não é nem uma visão husserliana, é mais uma visão gramsciana, né? Na verdade, do convencimento, né? Os intelectuais orgânicos dentro dos... Eu acho que, nesse sentido, certos setores conservadores conseguiram ganhar no convencimento de que político não presta, partido não presta, Congresso Nacional não presta. Ou seja, nem precisou do braço armado, né, na ausência de convencimento, né? Ideológico e conseguiu convencer boa parte da população e jogou essa população contra o próprio sistema democrático representativo, que agora precisa repensar, precisa abrir outros canais para oxigenar. É verdade. E aí, ao mesmo tempo que a gente tem os movimentos massivos da população que são apolíticos, antipartidos e anti-representação, a gente está num impasse dentro da democracia burguesa. E aí, Saraiva, a gente não tem uma solução de imediato, a gente só tem a hipótese de conjecturar, né, velho? Não há nenhuma solução. E como diz o próprio Jefferson Moura, aquele que pensa que sabe, que está entendendo as coisas, não está entendendo nada. Então, é verdade, cara. Eu até fiz um artigo, por exemplo, sobre, né, os protestos, né, o que eu vi até então. Na verdade, eu tentei fazer uma análise que deu 5 páginas a partir dos embasamentos que eu tenho feito no Facebook, você tem feito no seu Facebook, e eu não sei se você está tendo a mesma percepção, sabe? Que a cada percepção que a gente coloca sempre tem um elemento novo no processo, não é verdade? Sim, aliás, eu acho muito difícil, você tirar conclusões quando você está no olho do furacão do processo histórico. Nós vamos compreender melhor isso na medida que nós nos distanciarmos um pouco desse processo. Sei que o Marx fez naquele 18 Brumário, mais ou menos. Talvez. Ele também estava meio que no olho do furacão, mais ou menos. Talvez. Mas as melhores análises não são as análises feitas no olho do furacão. As melhores análises são aquelas frutos de um processo de maturação intelectual. Só precisamos de um certo tempo para processar tudo isso e para entender para onde pode descambar toda essa crise
de representação da democracia liberal, tal como conhecemos no nosso meio. É verdade. Então, até mesmo uma crítica aos historiadores que criticam justamente os historiadores que fazem a história do tempo presente. Né? A falta de tempo de maturação para poder fazer uma linha história fidedigna, até porque o historiador confunde-se com o tempo que ele está vivendo e possui idiosincrasias, correto? Sem dúvida. Uma história do tempo presente é uma história rasa, é uma história que não tem profundidade, é uma história que não tem a maturação necessária para compreender os movimentos da própria história. Né? E aí a gente chega num momento histórico rico, mas por enquanto aqui no dia 27 de junho de 2013, faltando 10 para as 9 da noite, né? A gente está num movimento que a gente não sabe amanhã, estamos no olho do furacão, a gente está colocando aqui como uma fonte histórica primária as nossas percepções do processo. A gente tinha uma percepção na semana passada, né? E a gente está vendo que a gente está fazendo uma nova releitura. E a gente não sabe daqui. Quando você vive acontecimentos históricos explosivos, como foi em maio de 68 na França, entre diversos acontecimentos históricos explosivos, a consequência é essa mesma. A conjuntura ela se modifica com uma velocidade estratosférica. Sim. Né? E é por isso que as nossas análises são análises precárias, humildes, pequenas, porque não sabemos exatamente como as coisas irão se processar. Eu tenho algumas apostas. A gente tem os nossos filhos a partir da nossa experiência política, da nossa visão acadêmica, Então, estou aproveitando, terminando esse último vídeo nosso. E aí, para a gente fechar e tirar uma conclusão, a comparação das outras manifestações com essa organizada dos movimentos sociais e partidos políticos. Quais são as lições que nós, enquanto integrantes de movimentos sociais, de partidos, que temos uma militância já de uma longa estrada, a gente tem que aprender a partir das mobilizações populares, que embora padeçam do voluntarismo e do espontaneísmo, apontam um determinado norte, ainda que vago, mas que os partidos deveriam se atentar. O que a gente pode tomar de lições? Pontos positivos e negativos, Sarah? Eu destacaria de ponto positivo é o fato de que essa geração nova, essa juventude, principalmente dos anos 90, né? Nascido dos anos 90. Do Facebook, do Twitter, não é tão alienada como muitos achavam. Eu acho que esse é um ponto positivo. Inclusive é uma autocrítica da minha parte. Exato, esse é um ponto positivo que todos nós temos que repensar. Eles estão mais atentos do que nós imaginávamos. Esse é o primeiro ponto positivo. Agora, ponto, eu não diria negativo, mas um ponto complicado é exatamente o fato de que... Acho que não está preparado para essa democracia digital, né, Rafael? É o fato de que nós precisamos, nós que eu digo partidos de esquerdas tradicionais, nós precisamos repensar todo o modelo democrático e precisamos avançar no sentido de uma democracia ampla, de massas, popular e digital. Sim. Eu acho que as pessoas elas precisam ter um contato maior com as decisões, ampliar o número de plebiscitos, sim, ampliar o número de referendos, ampliar as consultas via internet, né? Eu acho que as pessoas elas querem participar, elas não estão mais afim de ter um partido lá na frente dirigindo, de ter um trio elétrico dando ordem para arriar, ou até mesmo para poder estar no partido precisa ter um processo de filiação que é moroso, né? Não. Eu acho que as pessoas estão querendo uma outra discussão, um outro modelo, não necessariamente conservador de direita. Eu acho que isso está em jogo. Não necessariamente a disputa está aberta, né? Está em aberto, em disputa histórica. Pode ser algo muito progressista, dependendo da capacidade das forças populares, democráticas e de esquerda de conseguirem se renovar nesse processo e aprender a dialogar com essa nova geração. Enfim, terminando aqui a conversa com o Márcio Saraiva, um dos quadros teóricos que eu tenho uma profunda admiração, fazendo uma análise nesse movimento de hoje, que a gente teve organizado pelos movimentos sociais e partidos políticos, e que chegou a concentrar mais de 30 mil pessoas, mas que terminou com menos de 5 mil, em contraponto com a polícia que
junto, tinha mais de 500 soldados. A polícia, ela, no final da manifestação, com certeza a polícia era majoritária. Era majoritária. Eu até imaginei que a polícia aderiria à manifestação pela PEC 300. Exatamente, que estava massiva. Exatamente, que estava massiva essa defesa da PEC 300. Eu imaginei que a polícia ia, de fato, deixar de lado as armas e os cacetetes e aderir à manifestação para dar uma força para a galera. Exatamente. A gente chegou a esse ponto inusitado. Enfim, quero agradecer a todos que acompanharam todos esses 17 vídeos que eu coloquei até aqui no YouTube, em que, a partir dessa reflexão, a gente possa encontrar novos caminhos capazes com que os movimentos sociais, os partidos progressistas, os partidos populares possam realmente estar ao lado do povo, tendo a sensibilidade e a capacidade de compreender as suas demandas. Enfim, um grande abraço e agradeço a paciência de todos.